Vários sócios do clube, conselheiros também, aproveitaram a manhã deste sábado e o início ali também do horário do almoço para realizar fortes protestos contra Casares e sua gestão. As críticas foram para Casares, para a aprovação do impeachment, para aquela frase, né, do Douglas Schwartzman de você ganhou, eu ganhei, todo mundo ganhou dinheiro, contra o Outen Aires também, enfim, foram críticas direcionadas para todos os membros mais fortes da gestão. Já não é o primeiro protesto que acontece dentro do clube social, mas é o primeiro protesto, por exemplo, que eles tiveram acesso ao estádio do Morumbi. Então são fotos ali dentro do estádio que são faixas ali expostas contra a atual gestão. Conversando ali nos bastidores com algumas pessoas que fizeram parte desse movimento e souberam, né, ou fizeram parte também do movimento dos outros protestos que aconteceram dentro do clube social, este foi o maior protesto de todos e é o protesto que antecede a votação do impeachment, que vai acontecer na próxima sexta-feira. Os conselheiros do São Paulo vão presencialmente, a maioria, né, mas nem todos, vão presencialmente para poder votar no sim ou no não para o impeachment do Júlio Casares. Os protestos foram fortes, foram obviamente pacíficos e a pressão para cima do presidente do São Paulo está forte demais. Interna, externamente e até mesmo dentro dos seus aliados. Tem vários aliados que acreditam que o melhor destino para Casares seria a renúncia, mas ele ainda tem batido o pé, não quer renunciar e vai botar ali a votação nas expectativas, esperanças de que ele deve continuar como presidente do São Paulo. Até tenho falado para vocês que na minha concepção, feeling de quem conversa ali com algumas pessoas, dificilmente vai acontecer o impeachment, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O que você acha disso tudo, dos protestos? Lembrando que na sexta-feira também terão protestos lá no Morumbi, lá do lado de fora, enquanto a votação do impeachment vai acontecer. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, beleza? São Paulo divulgou a lista de inscritos para o Campeonato Paulista deste ano. São Paulo faz a sua estreia neste domingo, às 8h30, lá em Mirassol, contra a equipe da casa e inscreveu 25 atletas na lista A. E ainda tem jogadores na lista B. A lista B é ilimitada. São Paulo, a regra da lista B são de jogadores da base, tá? São jogadores ali, você tem que cumprir ali uma regrinha, até 21 anos, jogadores que estiveram no clube de maneira consecutiva, por um período, enfim, são algumas regrinhas. Então aí o São Paulo usa esse artifício para colocar alguns jogadores da base. Por exemplo, o Mike, ele tá na lista B. E é importante só deixar claro, né, porque até foi uma dúvida no nosso grupo de membros do canal, essa lista B é só realmente para jogadores da base. Isso não quer dizer que o jogador está no time B ou ele é reserva, ele tem que ser reserva. Não, ele vai jogar o Campeonato Paulista, tá? São 35 nomes no máximo na lista da Federação Paulista para esse torneio. Então o São Paulo ainda tem 10 vagas. Por exemplo, o Matheus Doria, ele ainda pode ser inscrito ou qualquer outro reforço que o São Paulo venha a trazer. O limite da inscrição é até o dia 13 de fevereiro, tá? São Paulo pode inscrever atletas até o dia 13 de fevereiro. Beleza? Bora pra lista. E aí a gente vai debater alguns nomes aqui. Os goleiros Rafael, Carlos Coronel e Young. Acho que não tem muito por onde correr. Até o Young, a gente tinha a informação prévia que ele ficaria e o São Paulo não iria buscar um goleiro. O São Paulo acabou buscando o Carlos Coronel. O Young, por hora, fica, tá? Por hora, ele vai continuar no plantel. Ele não deve ser emprestado. Aí os laterais, Cédric Soares, Enzo Dias e o Wendel. O Mike tá na lista B, já vou trazer a lista B. Os zagueiros, Arboleda, Alan Franco, Sabino Ferrarese e Rafael Tolói. Os meio-campistas, Alisson, Luan, vai permanecer. Bobadilla, Danielzinho, Negrutti, Hugo Leonardo, já vai estar relacionado também. Marcos Antônio e Pablo Maia. E os atacantes, Lucas Moura, Luciano, Caleri, Ferreirinha, Tapia e também o nosso querido André Silva. Sobre o André, a gente vai falar um pouquinho depois. Na lista B, o São Paulo tem o goleiro Felipe Prez, os laterais Mike e Nicolas, o meia Pedro Ferreira e os atacantes Luca e Paulinho. Paulinho, Pedro Ferreira estão na copinha, mas eles serão um dos atletas que também vão subir aí após a competição, tá? O que você acha dessa lista? Faltou alguém? O Rian Francisco não sabe se vai ter condições ainda de jogar a competição, então por isso fica de fora
dessa lista, tá? O Rodriguinho também tá fora, a gente vai trazer mais detalhes sobre a sua saída em breve. Então essa é a lista que o São Paulo tem para o Campeonato Paulista para essa temporada. Quero saber a sua opinião nos comentários. Você gosta do time? Eu acho que o time inteiro, o time sem lesões, o time ali, pô, sabe, sem o que aconteceu com o departamento médico na temporada passada, é um time competitivo. É um time que pode, extraindo o seu melhor, conseguir coisas boas. Mas carece ainda de um ou outro reforço para ajudar esse plantel. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Exclusiva sobre o André Silva. Ele deve retornar no próximo mês, tá? A gente já tinha conversado com os membros do canal, que a gente tinha apurado no início do ano, foi no dia da reapresentação do São Paulo, se eu não estiver enganado, que eu mandei lá no nosso grupo de membros do canal. Falei, ó, recebi aqui uma notícia, conversei aqui com algumas pessoas, e o pessoal tá bem otimista pro André ser inscrito no Campeonato Paulista e poder já, num cenário muito otimista, já em fevereiro retornar. E aí, depois que saiu a lista, eu vi o nome do André Silva, obviamente a gente vai lá checar, a gente falou, o André tá aqui, bora lá, bora conversar, bora entender de fato como é que tá essa recuperação dele. O São Paulo e o próprio atleta, eles evitam ficar cravando prazo. Ele volta em 15 dias, volta em 20 dias, volta não sei o quê. Mas, das pessoas com quem eu conversei, foi unanimidade que a inscrição do André Silva no torneio foi porque ele terá condições de jogar ainda na primeira fase. Não quiseram me dar uma data. Eu insisti e falou, Alex, vai, por quinto, sexto, sétimo jogo ali ele já estaria em condições, aí vai depender muito da transição física, do quanto ele vai realmente evoluir, mas o cenário otimista, ele está inscrito muito porque a gente acredita que ele vai voltar a estar disponível já na primeira fase. O Rian Francisco, por exemplo, não está justamente porque o São Paulo entende, cara, não vou inscrever porque ele não vai jogar, então não tem essa necessidade, até põe uma pressão para cima do garoto que não é necessário. O Rian Francisco, por exemplo, caberia na lista B. Então o São Paulo ainda não inscreveu o Rian Francisco porque ele ainda vai precisar de um tempo maior. E aí acreditam ali que o Rian Francisco ainda não volte para disputar a primeira fase do Campeonato Paulista. Já o André vai retornar sim. Tá? O André está se sentindo muito bem, abdicou das férias ali para poder fazer a sua recuperação, esteve fazendo os trabalhos no Super CT justamente para acelerar esse processo de recuperação, e isso foi fundamental para que ele tenha condições, de fato, de disputar o Campeonato Paulista, a primeira fase. Então tá todo mundo muito otimista para que ele esteja disponível para o São Paulo Futebol Clube ainda na primeira fase. É claro, né? Não vamos colocar pressão para cima do André, o Caleri tá voltando, o Lucas também, ele vai demandar um tempinho, talvez, né, num cenário que a gente pode trazer por conta de não foi uma cirurgia e ele optou por não fazer essa cirurgia, foi mais uma questão, uma recuperação conservadora. O André, obviamente, que a gente vai ter talvez ali dando tudo certo, a gente espera que isso aconteça, dele ganhando ritmo de jogo, perdendo uma desconfiança, porque é natural quando o tempo de inatividade o atleta vai sentindo também a questão psicológica, vai ganhando confiança. Talvez a gente ainda demande aí pelo menos aí o André Silva bem inteiro lá pro meio do ano, né? Basicamente, né? Que aí ele já vai estar seguro, tranquilo, com uma minutagem interessante, que aí a gente pode começar a contar com o André 100% como uma opção clara mesmo. Mas dentro de campo mesmo, como uma opção para o banco de reservas, já na primeira fase do Campeonato Paulista, ele já vai estar disponível. Baita de um reforço, fez muita falta na temporada passada. Foi um jogador que foi, na minha visão, muito subestimado, tá? Pode não ser o 9... Eu sei que tem muitos São Paulinos que, eu, por exemplo, com a camisa 9 do São Paulo, eu vi Luiz Fabiano, vi vários jogadores que foram super importantes. Mas o André Silva fez muita falta, cara, no ano passado, fez muita falta. E acho que ele pode ajudar muito o São Paulo nesta temporada. É um jogador que foi muito criticado, mas foi um dos artilheiros do time na temporada passada, ajudou com gols. Quando o Caleri se machucou, ele correspondeu, ajudou. Então acho que é um atleta que vai ajudar bastante o São Paulo nessa temporada. Eu gostaria muito, inclusive, de, em algum momento, ali um teste de fazer nesse sistema de jogo do Crespo, de jogar André Silva e Caleri. Eu acho que essa dupla também poderia dar muito certo, não só o André como centroavante. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês nos comentários. Vamos desejar aí toda a sorte do mundo para o André Silva, para que tudo aconteça do jeito que o São Paulo está planejando, para que ele ainda esteja disponível nessa primeira fase do Campeonato Paulista, tá? O Rodriguinho também ficou fora da lista de inscritos do São Paulo no Campeonato Paulista, muito porque o São Paulo já entende que ele está negociado. É que o São Paulo vai esperar para bater o martelo
depois do impeachment, tá? Pelo que eu conversei com algumas pessoas, o Rodriguinho vai continuar treinando. Existe até uma probabilidade desse negócio acontecer antes, mas eles querem bater o martelo de fato quando já estiverem ali bem próximo ali das questões do impeachment, da votação que vai acontecer na sexta-feira. O Rodriguinho tem treinado com o grupo, e aí ele já foi liberado, né, para assinar o contrato, para resolver as suas questões com o Bragantino. Ele resolveu 5 anos de contrato, um salário bem maior do que ele ganha no São Paulo, mas também não é, meu Deus do céu, até porque o Rodriguinho ele tem salário de quem era jogador que subiu da base, é um salário menor em comparação a outros jogadores. E aí é importante trazer 2 cenários importantes, tá? E aí são narrativas. E aí quem tá certo ou quem tá errado, aí só as pessoas sabem. A gente pode ter uma terceira versão que é sempre a verdade. Você tem um lado, um outro e a verdade. Primeiro, eu vou trazer o lado do São Paulo. O São Paulo alega que o Rodriguinho não quis renovar, tá? Que o São Paulo fez, queria, mas até compararam a situação dele com a situação do Wellington, lateral. Que o Wellington não quis renovar também e que o Rodriguinho vai nessa mesma toada e não quis e quis sair. Só que o staff e pessoas próximas ao Rodriguinho contestam essa alegação. Eles afirmam que até eles mesmos procuraram o São Paulo e alguns dirigentes do São Paulo, e aí não vou nomear aqui as pessoas porque pediram para eu não nomear as pessoas com que o São Paulo entrou em contato, eles que entraram em contato também para tentar resolver a renovação de contrato, só que desde setembro eles não renovaram, eles não retornaram. Tá? Até teve uma pessoa com quem eu conversei e falou, cara, eu liguei 5 vezes para essa pessoa do São Paulo e essa pessoa não me respondeu, não me atendeu e tudo mais. E que a última proposta do São Paulo foi em setembro e, abre aspas, foi uma proposta ridícula na visão das pessoas do entorno do atleta. Então, estou trazendo as 2 versões. Qual que é a certa? Deixe para você aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentários abertos, deixe seu like, seu hype e inscreva-se neste canal. Tudo bem? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Qual a chance de Marino Inestrosa, atacante colombiano do Atlético Nacional e uma das joias do futebol sul-americano, pintar como reforço no São Paulo? Essa especulação surgiu depois de que a jornalista colombiana Pilar Velázquez afirmou que o tricolor é um dos interessados. Confesso que achei a notícia bastante estranha. O Inestrosa quase virou reforço do Boca Juniors numa operação de 5,5 milhões de euros. E o martelo só não foi batido porque o Atlético Nacional tenta ganhar ainda mais. Você sabe, o São Paulo está em busca de reforços, mas dá prioridade total a jogadores que cheguem de graça. Ou em fim de contrato, ou por empréstimo, ou na base da troca. Os primeiros reforços do São Paulo tiveram todas essas características. O Danielzinho não tinha mais contrato com o Mirassol, Coronel não tinha mais contrato com o New York City, o Dória conseguiu a rescisão do seu vínculo com o Atlas, enquanto o Lucas Ramon assinou um pré-contrato e, na pior das hipóteses, chega a partir de 5 de abril, dia seguinte ao fim do seu contrato com o Mirassol. O Inestrosa não será contratado. Consultei uma fonte no São Paulo que admite que o São Paulo gosta do Inestrosa, mas não há capacidade financeira. O caso do Zenon, atacante que pertence ao Boca, é um pouco diferente. Se o Inestrosa tem várias propostas e está na boca do povo, o Zenon perdeu espaço no Boca Juniors e deve atuar ainda menos. Até por isso, São Paulo tem a esperança de convencer os argentinos a emprestá-lo por uma temporada com opção de... Você sabia que o pequenino Mirassol terá direito à mesma cota de televisão que o Flamengo durante a disputa dos estaduais? E que a minha portuguesa vai faturar mais do que Fluminense, Botafogo, Vasco, Atlético Mineiro e Cruzeiro? Essas são só algumas das discrepâncias em relação às cotas de televisão durante os campeonatos estaduais. Vou te passar todos os detalhes a partir de agora. Primeiro, começar contando que o Paulista vai ser mais uma vez aquele que vai pagar as melhores cotas. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos terão direito a 35 milhões de reais cada, pela participação apenas na fase de grupos. Aqueles que forem para o mata-mata ainda terão acrescidos valores nessas cifras. No Rio de Janeiro, o Flamengo vai ser o clube mais bem pago com 10 milhões de reais, seguido por 6 milhões e 600 mil para Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. Em Minas Gerais, a situação é ainda mais drástica. Atlético Mineiro e Cruzeiro terão direito a 5 milhões e 800 mil reais cada. Importante registrar que o clube que menos vai receber em São Paulo terá direito a uma cota de 5 milhões e meio de reais. O América Mineiro em Minas vai ter direito a 2 milhões e 200 mil reais. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito do tema, beleza?
encerradas. E a negociação entre São Paulo e Flamengo pela contratação de Alan está paralisada. Não encerradas, mas paralisadas, tá? Isso acontece por conta do momento político conturbado do Clube do Morumbi. Fontes dizem que o Alan só virá para o São Paulo caso o Júlio Casares não seja empichado, tá? Ou seja, até o dia 16, semana que vem, não teremos tantas novidades em relação ao Alan, tá? Eis que ontem surge o interesse do Corinthians, que demonstrou realmente o desejo pela contratação do volante do Flamengo. O rival sem cor tenta atravessar o São Paulo pelo volante, tá? Alan é um pedido do técnico Dorival Júnior, que gosta bastante do atleta, ainda mais porque o Corinthians acabou de liberar, de negociar o Michael com o Atlético Mineiro, então busca o meio-campista no mercado, tá? A consulta do Corinthians animou o staff de Alan, é isso mesmo, rapaziada. Há relatos de que Alan prefere jogar no Corinthians, só que por ele ter dado a palavra dele para o São Paulo, ele não quer voltar atrás. Se ele não tivesse dado a palavra dele para o São Paulo, ele iria para o Corinthians, porque o entendimento dele e do staff dele é que o projeto do Corinthians é muito melhor do que o projeto do São Paulo. Porém, como eu falei, por ter dado a sua palavra ao Clube do Morumbi, o Alan não deseja voltar atrás, tá? O Clube de Itaquera acabou ali acenando com uma oferta de empréstimo, assim como o São Paulo. Apesar de tudo isso, o São Paulo segue otimista pela contratação de Alan. Outro fato que pode aliviar ali a situação do São Paulo é que o Corinthians também está de olho na contratação de Matheus Matheus Pereira do Fortaleza, meio-campista muito bom de bola, que eu acho que o São Paulo deveria ir atrás dele, não do Alan, né? Mas enfim, entre São Paulo e Alan já tem um alinhamento ali, bases salariais, coisa do tipo, mas o que estava tranquilo demais acaba que com a chegada do Corinthians interessados e tal, pode ser que dê alguma coisa, né? Negociações indefinidas até o momento e paralisadas até o São Paulo resolver a sua situação política. Enfim, rapaziada, essa tara do São Paulo pelo Alan é uma tara inexplicável, né? E o São Paulo definiu aí que tem como meta receber, embolsar 180 milhões em vendas de atletas em 2026. A diretoria já se movimenta para vender alguns jogadores, como é o caso do Rodriguinho, por exemplo, mas também está de olho no mercado em negociações envolvendo terceiros, digamos assim, como é o caso do Gabriel Sara, que está ali sendo especulado para voltar para a Inglaterra. Clubes da Premier League demonstraram interesse na contratação do jogador. Pouco mais para o passado, Manchester United e Manchester City demonstraram interesse na contratação do meia Made in Cotia. O jogador recebe um salário alto lá na Turquia, o que dificultou a sua transferência na última janela. Mas dessa vez parece que as investidas vão aumentar a cada vez mais, devem ser mais fortes, né? O Fulham, além do Sunderland e Everton, os três da Inglaterra, demonstraram interesse na contratação de Gabriel Sara, tá? O São Paulo está de olho, pois pode embolsar uma quantia milionária pela venda aí do Gabriel Sara no mercado. Vale lembrar que o Galatasaray pagou 18 milhões de euros por ele, junto ao Norwich City, 114 milhões de reais na cotação da época. Só pelo mecanismo solidário, o São Paulo embolsou 4 milhões e 700 mil reais, fora o restante pela porcentagem de mais-valia, né, que tinha direito. A diretoria tricolor torce para o meia ser vendido no mercado para embolsar uma grana. Estima-se que o São Paulo pode embolsar pelo menos 1 milhão de euros, 6 milhões e 200 mil reais na cotação atual, tá? Vamos aguardar, o mercado da bola vai começar a se movimentar cada vez mais, porque a janela já tá aberta, vamos ver o que vai acontecer aí, aqui tá? Para vocês, Danielzinho, Coronel, os dois reforços que até o momento já foram anunciados, já inclusive estão à disposição e estão relacionados para a partida de amanhã contra o Mirassol. Eles já foram apresentados e já ficam à disposição para o técnico Hernan Crespo para utilizá-los, né? Se não for amanhã, quem sabe para as próximas partidas, mas estão aí. Outra novidade em relação à lista de relacionados para o Campeonato Paulista é a ausência do Rodriguinho. O Rodriguinho não foi inscrito no Paulistão e com isso já evidencia a notícia que a gente trouxe para vocês nos últimos vídeos, né, que é a venda dele para a equipe do Bragantino, né? Agora nós temos a informação dos valores. A gente tinha, né, algumas informações ali, mas agora cerca de 19 milhões de reais fazem o Rodriguinho deixar o São Paulo e se juntar ao Bragantino. Achei uma negociação boa neste momento. Não é um jogador que agradou, não é um jogador que caiu nas graças do torcedor São Paulino. E com isso, ele se despede agora oficialmente.
está fora da lista e já se junta ao Bragantino nesses próximos dias e deve ser anunciado muito em breve. Rapaziada, tô morrendo de calor aqui, a gente tá na praia, mas ó, tomar uma aguinha aqui, não se esqueça, né? Se você utilizar o cupom alemão na Golcase, você vai ter descontos especiais. Então, Coronel chegou, Danielzinho chegou, Rodriguinho saindo, além de outras peças saindo. E como é que tá o andamento das outras negociações do São Paulo? Vamos lá, pontualmente. Lucas Ramon já acertou um pré-contrato, mas por enquanto ainda pertence ao Mirassol, né? O jogador chega a princípio em maio. São Paulo está tentando aí fazer com que o jogador chegue agora para esse início de ano, mas até o momento as negociações não estão caminhando de maneira positiva para que isso aconteça. Então está sendo aí um imbróglio e por enquanto ele ainda é, entre aspas, jogador do Mirassol. Ele é jogador do Mirassol e de São Paulo ao mesmo tempo, né? Mirassol porque ele ainda tem contrato e do São Paulo porque ele vai ter contrato, né? Ele já assinou com o São Paulo para maio. Então, São Paulo tentando aí contar com todos os seus jogadores o quanto antes. Dória, esse também está contratado, assim como o Lucas Ramon. Diferença é que o Dória chega agora. O Dória estava no futebol mexicano há algumas temporadas, chega de graça, 31 anos de idade, confirmando a informação que a gente trouxe também nos últimos vídeos, chega nesses próximos dias e já começa a treinar. O Dória, a expectativa é de que fique à disposição para a segunda rodada do Campeonato Paulista já, tá bom, galera? Então, a expectativa é alta, né, para o jogador chegar já e já treinar com os companheiros e já ficar à disposição a partir da segunda rodada do Campeonato Paulista. Para esse jogo de amanhã não fica, até porque ele ainda não foi anunciado, pelo menos até o momento que eu estou gravando o vídeo. Pode ser que o anúncio aconteça aí daqui a pouquinho, né, quando você estiver assistindo, mas para o jogo contra o Mirassol ele ainda não fica à disposição. Uma expectativa um pouquinho mais realista aí é para a terceira rodada do Campeonato Paulista no outro domingo, sem ser amanhã, contra o Corinthians, tá bom, galera? Então o Dória fica à disposição aí para esses próximos jogos. Todo mundo já sabe que o Dória chegou, todo mundo já sabe que o Lucas Ramon assinou o pré-contrato, todo mundo sabe da situação do Alan, mas tem um nome que nós iremos soltar a partir de amanhã ou segunda-feira, quando a gente puder de fato soltar esse nome, que é um nome que é muito, na minha opinião, é um nome que seria muito bom para o São Paulo, um nome que seria importante e eu sinceramente enxergo até ele como titular da nossa equipe. Então, para você ver que é uma contratação boa. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Todo mundo que está nos acompanhando até aqui, não esquece de deixar o like e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou.